muitas vezes o assunto do lado. Então, com certeza, nós, ou quase todos de nós, aqui chegamos na expectativa de olhar para cá, para a tribuna, e ver aquela pessoa que ali estava escrita, ouvir sobre aquele assunto. Mas nem sempre é assim que acontece. Nós já temos visto alguns dias aqui, às quintas-feiras, como o Acácio falou, no último instante, ter que providenciar uma substituição. Não é diferente também nas segundas-feiras. O Gilberto está ali e ele tem sido assim, aquela pessoa que, no último instante, saca do bolso e da mente um assunto e traz para nós. O importante é que estamos numa casa espírita, estamos estudando. Então, qualquer um de vocês, tenho certeza, com o conhecimento que já adquiriram até aqui, poderia levantar-se daí e vir aqui falar sobre qualquer assunto já aprendido, já estudado para o outro. Muitas vezes não fazem por acanhamento, porque é a primeira vez, enfim, mas capacidade todos nós temos. Desde que aprendemos a falar, é possível falar para o outro. Isso é possível. Então, quando o Gilberto Pérez me ligou, ele estava no trânsito e em alguns lugares aí está chovendo torrencialmente. E ele tentou me falar por telefone, não conseguiu, aí mandou um zap justificando que estava no trânsito e não conseguia sair do lugar. Queria desistir, não dava nem mais para tentar, então que lamentava, viria numa outra ocasião. E como nada é por acaso, como a Cássio disse, nós estamos preparados desde sempre. Vocês percebem que eu chego sempre aqui muito batido, assim, no máximo 10 para as 4, às vezes 4 horas, às vezes nem consigo chegar, porque eu também venho do trabalho. Mas hoje, quando ele passou essa mensagem, eu já estava no trânsito vindo para cá. Aí falei, não vou pedir socorro para o Acácio, não, vamos nós, a gente vai conversar alguma coisa. Quando isso acontece, na verdade, não é nenhuma palestra que nós fazemos. Nós abordamos alguns assuntos da doutrina espírita, aquilo que nós já trazemos no arcabouço do conhecimento, usamos da boa vontade, da fé, e aqui estamos nós. Então, hoje, nem que eu quisesse, seria o Acácio, porque ele hoje é o dirigente. Mas estamos os dois aqui, de antemão, pedindo desculpa ao nosso presidente, que ele veio com certeza assistir a palestra do Gilberto e agora vai me assistir. Olha que alegria. Vai aparando aí as arestas, viu, chefe? Bom, na maioria das vezes, quando eu preparo um estudo para trazer, eu nunca fujo muito do Evangelho, dos estudos sobre Jesus. Essa é a minha cartilha diária. Jesus é presente na minha vida desde sempre. E eu acho que eu nem sei falar de outra coisa. Eu falo da doutrina espírita, mas sempre usando Jesus. Os acontecimentos, as coisas que Jesus falou, que ensinou, que deixou para nós. Aí na hora que eu via a negativa do companheiro que não poderia vir, veio uma frase na minha cabeça. Alguém me tocou. Não entendi muito na hora. Aí cheguei aqui 3h30 e fui à livraria. E olha o livro que eu bati os olhos. Não é brincadeira, nem é por acaso, né? Esse livro estava lacrado. Alguém me tocou. E o Paulo tirou o plástico e disse, está aqui o livro. É claro que eu nem vou usar assim muito, mas é só o título. Mas para ver como o acaso não existe, não acontece acaso. Essa frase veio na minha cabeça, disse, vou partir por aí, vou falar alguma coisa de Jesus. Quando eu entro na livraria, tá aí o Paulo que pode confirmar, eu vi o livro, disse, tem algum livro desse aberto? Ele falou, não, mas a gente pode abrir, é por quê? Aí ele abriu. Então vamos falar desse Jesus, desse Cristo, que disse, alguém me tocou. E eu faço uma pergunta para todos nós, porque quem fala é o primeiro que ouve. Nós estamos tocando Jesus? Todos nós estamos tocando Jesus? Ou estamos aguardando que Ele nos toque? Porque não é assim que as coisas acontecem.
Diante das nossas dificuldades, das nossas dores, da problemática da vida como um todo, quando nos lembramos, quando conseguimos, nós oramos e aí nos dirigimos a Jesus, mas na esperança, por que não dizer na certeza de que Ele vai nos atender. A nossa aflição é tamanha que nós queremos que Jesus toque em nós, toque o nosso coração, toque o nosso problema, nos ajudando a resolvê-lo. E claro que Jesus faz. Porque Jesus, antes de nós, conhece as nossas necessidades, todas. Não precisaríamos nem repeti-las para Ele, nem simplesmente repetir, nem em forma de oração, porque Ele conhece. E com certeza vai nos atender na medida das nossas necessidades e da vontade dEle, sobretudo a vontade de Deus. Porque nem tudo que nós colocamos na mão do Cristo acontece exatamente como a gente espera. E por que isso? Porque não é o melhor para nós. Aquilo que nós achamos que estamos precisando, aquilo que nós pedimos, que nós suplicamos muitas das vezes, e quantas vezes nós dizemos, Jesus não me atendeu, Deus esqueceu de mim. A gente cansa de ouvir essas frases soltas. Atende fulano e não me atende. Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Nem Deus me atende. Mas por que a gente pensa assim? Porque nós levamos um problema para Ele. E, obviamente, na vida material, quando a gente tem um problema, a gente tenta resolver, né? E aí a resposta vem, resolvido, o problema está. Mas quando a gente passa o problema para Ele e a resposta não vem, ela não vem como nós queríamos que viesse, mas ela vem de outra forma. Porque da forma que vem, é a melhor maneira de nos atender, vai ser o melhor para nós. E nós vamos constatar isso mais adiante. E aí a gente volta e diz, puxa vida, se tivesse acontecido daquela forma, não sei o que seria de mim. Aí a gente lembra, que bom que Deus sempre me ajuda e fez assim. Aí a gente vai em contrário àquilo que a gente antes colocou. Então esse alguém me tocou é o sentimento de Jesus quando nós levamos para Ele uma súplica verdadeira. Nós vamos amargando os problemas, tentando resolvê-los da melhor maneira, buscando uma solução daqui e dali. E temos que insistir mesmo, temos que sair da nossa inércia, buscar a solução, através do estudo, através do trabalho, através da família. E aí a gente muitas vezes bate ali naquela porta, que os templos religiosos, as casas espíritas, são os representantes de Jesus na Terra. E a gente vem àquela porta ali, bate e procura ou estar aqui assistindo uma palestra, e muitas vezes a fala do expositor vai de encontro àquilo que a gente veio buscar. Será que ele está falando para mim? Será que ele conhece a minha situação? É porque nós precisávamos ouvir aquilo para ver que não estamos desamparados. E aí vamos para o passe. A semana passada, eu acho, retrasada, a Eladir trouxe aqui um estudo. Antes o Alberto tinha trazido à noite, tá, um estudo sobre a oração. E depois ela trouxe sobre o passe, que são os grandes remédios que Jesus usa para que nós possamos curar as nossas problemáticas. E então nós vamos para a sala de passe. E ali desejamos sair dali curados ou da nossa doença física ou da nossa doença material, os nossos problemas materiais. E aí vamos embora, muitas vezes aliviados pelo que ouvimos, pelo passe, ganhamos energia nova. E muitas vezes
até mesmo revoltados. Puxa, vim à casa espírita e nada mudou na minha vida. Recebi o passe, fui ao atendimento fraterno, que é outra porta, que os corações em dificuldades vêm buscar na casa espírita um atendimento, um acolhimento, um apoio fraterno. E a nossa casa oferece isso. É outro remédio que Jesus nos oferece. E aí lá, ou fazemos uma série de atendimentos, ou apenas um, e a pessoa sai tranquila, achando que valeu a pena vir ali, ou vai e não volta nunca mais. E nós não sabemos se o problema foi resolvido, ou se ele não quis tentar por aí. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que Jesus espera realmente que possamos ir a Ele com confiança, ir a Ele com fé. Porque Ele mesmo diz, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que o grão de mostarda é um dos grãos menores que existe, dirás à montanha, mova-se daí, e ela se moverá. Se tiveres fé, farás o que eu faço e muito mais. Olha a responsabilidade de nós tomarmos conhecimento que podemos fazer tudo o que Jesus fez e faz e muito mais que Ele. Porque nós somos espíritos em evolução. Nós estamos caminhando através do tempo, de reencarnação a reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. E à medida que vamos fazendo essa reforma, nós vamos ganhando condições de fazer coisas, de fazer milagres, como dizíamos que Jesus fazia. E Jesus não fazia milagres. Ele fazia com que o nosso merecimento, as nossas necessidades, aliadas à nossa fé e à vontade dele, se concretizassem. E aí a gente vai tendo um monte de exemplos de atitudes que Jesus teve perante corações que foram buscá-lo nas suas horas de aflição, nas suas horas de dores, e teve as situações resolvidas. E quando eu lembrei de alguém me tocou, é porque havia uma mulher, conta aqui nesse livro, que ela sofria de uma doença, de uma hemorragia, há mais de 12 anos. Era uma mulher de posses, de conhecimento. E ela já havia buscado tudo que a medicina podia oferecer, tudo que se conhecia a respeito disso. E ela continuava sofrendo dores atrozes, cólicas. As mulheres sabem disso. E os homens que têm mãe, irmãs, mulheres, filhas, os homens também têm cólica. Não essa cólica hemorrágica, mas tem cólicas também. Sabe a dor que é tão grande. E naquela época ainda, a mulher era muito discriminada. A menstruação tornava a mulher ali suja, impura. Ela ainda sofria esse problema de ser discriminada. Então essa mulher buscava, mas ela acreditava que um dia ia acontecer, ela ia ficar boa. Então ela soube que Jesus estaria por ali em determinado momento. E ela saiu até meio que sem conhecimento lá da família por conta da descrença naquela época e por conta de todos esses preconceitos. E lá foi ela estar onde Jesus ia passar. E ela tinha certeza que não precisava que Jesus olhasse para ela, que a visse, que a tocasse. Bastava ela estar no ambiente onde Jesus estava ali, pregando, falando, que ela iria ficar boa. Ela tinha aquela convicção. E assim ela fez. Ela estava lá.
E quando Jesus passou, num dado momento, Jesus vira e diz: alguém me tocou. Alguém tirou uma virtude minha. E ela então se apresenta, né? E ela não precisou contar toda essa tragédia, toda essa peregrinação dela em busca da cura, falar dos seus problemas para ele. E ele olhou para ela e disse: a tua fé te curou. Então Jesus já sabia que quando ela foi buscá-lo, que havia dentro dela uma fé muito grande, uma certeza que bastaria estar naquela ambiência que ela se curaria. Então, quando ele passa junto dela, ele sente, é uma troca de energia, e sai uma energia curadora de Jesus, que toca aquela mulher e imediatamente a hemorragia cessou. Imagina a alegria, a felicidade dessa mulher. O testemunho de fé dela perante a sociedade naquela época, perante todos. E nem precisaria, bastaria que ficasse entre ela e o Cristo. E essa mulher a vida inteira procurou a cura através das coisas materiais, do médico, dos remédios. E, na verdade, com certeza não mudava muito de atitude. No dia que ela resolveu mudar de atitude, caminhar em direção ao Cristo, olhar para Ele e dar seu testemunho de fé através do sentimento, porque Jesus conhece a nós, como eu já falei, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas necessidades. Então bastava ela estar ali, não havia essa troca da coisa material. De pagar uma consulta, de esperar um medicamento material. Então começou ali a reforma íntima dela, a transformação daquele coração. Então, na verdade, ela tocou Jesus. Ela não esperou que Jesus a tocasse. Ela foi e, através da fé, ela o tocou. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos ir até Ele, levando a nossa certeza absoluta, porque Jesus, quando aqui esteve, e saiu do nosso nível de existência, através daquele sofrimento atroz, que fora ser pregado numa cruz, e Jesus olha para a humanidade e ainda diz para o Pai: perdoai, porque eles não sabem o que faz. Olha o amor e a confiança que Jesus tinha em nós. E Ele fez muitas promessas, e uma delas foi que nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Quem são essas ovelhas do rebanho do Cristo? Somos nós. E Ele não permitiu, não permite, não permitirá jamais que nenhum de nós se perca. Porque Ele vai buscar a nós onde quer que sejamos. Basta que queiramos que Ele nos encontre. Ele está à nossa disposição. Isso chama fé. Fé inabalável, como a página lhe falou. Aquele que encara a razão frente a frente. E que razão é essa? É a certeza que o que vai nos curar, o que vai nos modificar, é a nossa reforma. É nos afastarmos pouco a pouco do mundo material, da coisa material, e procurar a coisa espiritual. E aí nós vamos olhar para os lados e vamos ver na multidão os nossos irmãos, as ovelhas de Jesus. E vamos então estar trocando com elas. Não é preciso que Jesus volte de novo para que alguém toque a sua veste para se curar. Nós seremos capazes de, entre nós, promover a cura a essas criaturas e vice-versa.
E aí o mecanismo do passe. Há pessoas que sentam ali, como a Eladir falou aí muito bem na semana passada, que não sabem nem por que está sentado ali. Diz que é bom tomar passe, que a gente sai melhor, e ali senta. Mas é uma manipulação de energias espirituais, que passa pela nossa energia material, se mescla, toca os centros de forças, ou chakra, como chamam, do necessitado. E se ele está ali com fé, consciente, numa entrega total, aquela energia vai provocar uma modificação interna de tal forma nele que ele realmente sai daquela cabine curado nas suas dores, nas suas emoções, nas suas tristezas. E o que é isso? É fé. É fé. E quando a gente fala de fé, Jesus conhece quem tem ou não fé. Nós podemos enganar a todo mundo, enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus, não podemos enganar a Jesus. E aí a gente lembra aquele soldado romano que tinha lá um exército sob o seu comando, e certa feita um dos seus soldados estava muito doente, e ele, naquelas passagens de Jesus, ele vai a Jesus e diz a ele que um dos seus soldados estava muito mal. E esse homem, ao contar isso, ele impregna a situação de tamanha fé que Jesus diz que hoje mesmo estaria com ele. E ele diz que não precisava Jesus ir até lá, porque ele era um comandante, um soldado, ele estava acostumado a dar ordens, vai e faça, e os soldados obedeciam, que bastava que ele dissesse e o próprio comandante iria lá estar com o soldado, porque ele tinha certeza que o soldado ficaria curado. Eu estou usando as minhas palavras. Claro, se vocês lerem na íntegra, as palavras são outras, mas essa é a situação. E Jesus diz: vai, o seu soldado ficará curado. E ele diz que nos depoimentos, nos movimentos de fé, foi um dos momentos de maior intensidade na fé de uma criatura que ele viu, foi naquele comandante daquele soldado. Como ele levou aquilo com tanta emoção, com tanta certeza, que o soldado ficou curado. Então Jesus sabia, quando ele foi a Jesus, ele foi tocar em Jesus, não precisou que Jesus tocasse, e pediu, e ele estava pedindo para terceiros, ele não estava pedindo para ele estava pedindo para um soldado dele. Então, se a gente for buscando as atitudes de Jesus enquanto aqui esteve conosco, nós vamos descobrir o quanto de amor Jesus passou, o quanto de misericórdia Jesus teve conosco, e o quanto ele conhecia cada um de nós. E hoje, que ele não está mais entre nós fisicamente, nós temos dúvida, nós temos desconfiança, nós não temos certeza. Foi quando hoje o rapaz ligou para mim, e naquela hora eu podia dizer, eu vou ligar para o Eladir, para o Alberto mesmo, que eu tinha mais ou menos certeza que o Alberto viria aqui, tanto que eu passei para ele a mensagem. Olha, prepare alguma coisa, o Cássio, como eles estão dando curso, então pega até uma aula daquela e chega aqui. E eu nunca disse, não, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu poderia. Não sei se eu estou fazendo o melhor, estou fazendo o que eu posso. Porque é assim que começa. Primeiro a gente faz o que sabe, o que pode, até um dia fazer o melhor. Tem que começar. E essa frase, olha, ajuda de Jesus, veio à minha mente. Eu chego aqui e encontro o livro. E aí a gente vai lembrando dessas passagens de Jesus, que é uma mistura de fé e uma mistura de vontade do Cristo de nos ajudar. E a gente vai também lá naquela mulher adúltera, né? Que na época nunca se pensou no homem adúltero, né? Não sei porquê, mas ali nós éramos já discriminadas e apontadas, e ai da mulher que fosse pega em adultério.
E aqueles homens juntaram aquela mulher, levou à praça pública para ser apedrejada. E Jesus ali estava. E eles vão até para testar Jesus, né? O que ele faria naquela situação, né? E todos já com as pedras na mão para atirar na mulher. E aí Jesus lembra e alerta. Aquele que estiver sem pecado, pecado é como é colocado na época, mas quem não tiver nada que acuse a sua consciência, nenhuma culpa, que atire a primeira pedra. E todos sabem que ninguém atirou. Todos foram saindo e falam lá que foi a começar pelos os mais velhos, que eram os que tinham o maior número de culpa, né? E todo mundo sai. E Jesus não faz nenhum sermão, não acusa, não faz nada. Vai para a mulher e ela então diz se ele não vai condená-la. E ele responde: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então é a oportunidade que Deus nos dá, através do seu Filho Jesus, de reconhecendo as nossas imperfeições, os nossos equívocos, de nós nos arrependermos e de refazer caminhos, de começar uma nova história. Que o Chico diz muito bem: se nós não podemos mudar o passado que já foi feito, que se comece agora e programe um novo fim. Por que viver remoendo passados, remoendo culpas? A gente pode transformar isso em responsabilidade, em vez de culpa. A partir de aqui, a partir de agora, eu vou procurar fazer diferente. Eu vou me corrigir. Então é nessas horas, quando a gente tem esses insights de mudança, de correção, de transformação, é que nós estamos tocando Cristo, nós estamos esperando que Ele nos toque, que é o desejo de todos nós, repito, que Ele venha a nós. E, na verdade, Ele nos convida a ir a Ele nos momentos das nossas aflições. Ele pede para que possamos bater na porta, que a porta vai nos abrir. Que porta é essa? É a porta do socorro. É a porta... Na verdade, nós procuramos a porta larga, a porta da facilidade no mundo, né? E chegar a Deus é muito difícil na nossa condição espiritual. Então nós temos que passar por uma porta muito estreita. E é difícil passar por essa porta estreita. E a gente busca as portas largas. Então essa porta que ele diz é isso, é bater na certeza de que o socorro virá. É pedir, ele diz pedir e obter. É pedir o quê? É conversar com Deus, é conversar com Cristo sobre as nossas dificuldades. E Ele vai ler nas entrelinhas da nossa alma as nossas necessidades, a nossa fé. E a ajuda vai chegar até nós. Temos que ter certeza, e repetindo, nem sempre é aquilo que estamos pedindo, mas vem de uma outra forma. Vem de uma forma duradoura. Porque Jesus vai caminhar sempre conosco. Possamos fazer a experiência para trabalhar essa certeza, essa convicção que o amor do Cristo é um amor incomensurável. Ele é imenso. Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar. Mas somos nós que temos que buscá-lo, na certeza absoluta de que Ele caminha lado a lado conosco. E no Evangelho diz que o Criador atende a criatura pela criatura. Então nosso Pai maior, nosso Criador, Ele coloca um ao lado do outro para atendê-los nas necessidades. Se eu preciso que uma criatura, filha de Deus Criador, chegue até mim e me socorra. E que eu também aprenda a fazer isso. Mas e aí a gente pede? E o nosso orgulho e a nossa vaidade permite que possamos chegar perto do outro e contar as nossas dificuldades, pedir ajuda. Ajuda de qualquer maneira. Ajuda material, ajuda espiritual, um abraço, um carinho, um ombro. Que nos ouçam. Nós não queremos que o outro saiba que nós temos essa fragilidade, essa insegurança, essa tristeza
temos que vestir a capa da alegria, do poder, de estar tudo bem. E às vezes estamos desmoronando, todos nós, qualquer um de nós. Então, se nós formos a um companheiro, ou na casa espírita, ou na nossa casa, que é o cadinho difícil, né? Na casa, a família, é o exercício do aprendizado, é o exercício do amor, da compreensão. E é ali que somos as pessoas mais difíceis de ser compreendidas, ou que temos corações que convivem conosco, mais difíceis de ser compreendidos. Nós estamos a todo tempo dizendo, eu tenho um irmão que é um terror, só me dá problema, não aguento mais, tenho um filho que é assim, que é assado. Nós estamos sempre apontando as dificuldades dos nossos companheiros que vivem conosco. E será que não somos nós a dificuldade na vida deles? E se não tivermos coragem de colocar de lado o nosso orgulho, baixarmos a guarda, nós vamos entender quem ali precisa de quem. E eu tenho uma situação que aconteceu com um sobrinho meu. Meu sobrinho hoje ele é psicólogo. Ele estava ainda estudando e fazia o estágio ali no Nísia, aqui no Engenho de Dentro, né? Água Santa, por ali. Antes tinha até um outro nome, era Hospital Pedro II, uma coisa assim, né? E ele trabalhava com doentes mentais, claro. E ele fazia psicologia clínica e um dia ele juntou-se lá com os colegas e propôs fazer um passeio com alguns dos internos lá. E levou na Floresta da Tijuca. Um grupo pequeno, mas foi ali. Num dado momento, conversando, mostrando, falando e sempre cuidando deles, estava meio chuvoso o tempo, ele abaixou a cabeça num pedaço que era mais ou menos um abismo, e o óculos do meu sobrinho caiu. E todos nós da família usamos óculos, somos míope. Então ele deixou os internos ali com o colega e tentou descer ali para pegar o óculos. No que ele desceu, ele escorregou e torceu o tornozelo, foi uma dificuldade para voltar, para subir, mas ele segurou firme, não demonstrou que estava com dor, que estava com nada. Aí depois, e a camisa toda molhada, porque ele era uma lama, alguma coisa parecida, né? E aí um dos internos foi lá e ajudou, tirou a camisa dele e trocou com meu sobrinho para ele tirar a camisa molhada de lama, botou a camisa dele e ficou sem camisa. E aí a história continuou. E a tese do meu sobrinho nessa ocasião foi: quem atende quem? Naquele momento ali, olha a fragilidade dele diante de um doente mental, como eles chamavam, que de doente não tinha nada. Talvez soubesse fazer mais a caridade que qualquer um de nós. Estava ali apenas carente de afeto, de compreensão. Enfim, eu sei que ele levou a faculdade adiante, se doutorou, hoje está fazendo pesquisas nessa área, porque ele ficou de veras emocionado com essa situação. Então, o que é isso? São os amigos espirituais que estão em todos os lugares, são os representantes do Cristo na Terra, né? Os tutelados do Cristo que nos tutela onde estamos, que promoveu para que aquela situação não acontecesse com um dos internos. Já pensou se assim fosse? Responsabilidade dele diante a direção do hospital e dele mesmo, né? Que ele quis fazer o melhor e acabou assim. Então foi com ele e o interno aqui o acudiu. Depois ele engessou a perna, ficou meses e tal, foi uma coisa bem séria. Mas olha como vale isso, o Criador atende a criatura pela criatura. E se a gente for falar dos feitos de Jesus em relação à humanidade, nós vamos ficar aqui ad eterno, o ano inteiro falando, buscando nos livros e nas histórias que cada um conta, que conhece, né? As histórias de Jesus. Jesus falava com o olhar. Jesus nunca alterou a voz para mostrar conhecimento, para mostrar poder. Jesus, daí a energia do passe ser tão maravilhosa, porque Jesus erguia as mãos, né? Se nós percebermos em todas as figuras aí que tem o Cristo, ele está sempre com a mão assim. Então a energia saía voluntariamente do Cristo, né?
Ele era um condutor de energia ilimitada. Jesus falava manso. Jesus olhava no olhar de cada um para se comunicar. Foram os exemplos que ele foi deixando. E nós olhamos no olho do companheiro quando falamos, baixamos o tom de voz. A gente precisa, às vezes, aumentar a voz para nos fazer ouvir, só que não precisa disso. Quanto mais baixo nós falamos, mais o outro nos ouve, porque ele também baixa a guarda e presta atenção. Quando alguém fala muito baixinho, viu como a gente fica assim, prestando atenção para ouvir? A gente fica mais ligado. Se a pessoa está gritando muito, falando muito alto, a gente se dispersa. Ah, não quero ouvir gritos e também não me interessa. Ou então eu vou ouvir de qualquer jeito e está gritando. Então Jesus deixou esse exemplo, ele não gritava. Ele não falava áspero com ninguém. Né? E onde Jesus estivesse, estava ali toda aquela multidão à volta dele, se encantando com o que ele falava. Mas ele não só falava, ele exemplificava, ele fazia. Ele era o exemplo vivo do que ele pregava. E é isso que ele espera de nós, que nós sejamos exemplos vivos do que nós pregamos. Estamos aqui para fazer a diferença. Principalmente na época de hoje, em que nós estamos vendo aí o país e o mundo vivendo numa tribulação total, um desequilíbrio tamanho, numa desordem sem limite. E nós que estamos de fora como espectador de tudo isso, qual é a nossa atitude? Não é de recriminação. Não estou aqui defendendo, tomando partido de ninguém. Mas se um de nós estivéssemos no lugar de um deles, será que faríamos diferente? Hoje nós pensamos que faríamos, porque nos interessa que seja diferente. Mas se estivéssemos do lado de lá, então nós temos que olhar aquelas criaturas e pedir a Deus misericórdia para eles. Há erros crassos, gritantes, que a gente sabe que podia ser diferente, mas nós não podemos fazer diferente, não estamos lá. Mas nós temos um remédio, que é a oração, que é a vibração de amor em direção a eles, mesmo percebendo que eles não estão muito corretos. Mas se essa energia que todos nós podemos enviar a eles, vai neutralizar pelo menos um pouco essa energia ruim, desagradável, que também é enviada para eles, para que eles comecem a ser tocados e comecem a fazer diferente. Não só na política, mas em tudo. Toda vez que a coisa estiver muito difícil, muito gritante, muito pesada, o nosso papel é a oração. Mas é aquela oração com fé, vou rezar, vou fazer uma oração aqui para ver se acalma isso. Não é assim. É entender aquela situação, entender que não gostaríamos de estar naquela situação. E vou orar pelo outro como se eu estivesse orando por mim, com honestidade. E aguarde que a resposta virá. Nós somos os seguidores, os continuadores de Cristo. Nós somos os seus apóstolos. Nós somos as suas ovelhas. E estamos aqui para fazer a diferença. E por isso um dia nós batemos naquela porta e Fabiano nos acolheu. Fabiano nos estendeu os braços. E isso não começou no dia que Fabiano nos atendeu aqui, não. Lá na nossa ficha espiritual já estava lá, que nós viríamos bater nessa porta, que seríamos recebidos, mas que teríamos cada um de nós, vou chamar aí de missão, uma ocupação aqui dentro, uma razão para estar aqui, para fazer a diferença. E aí nós viemos estudar essa doutrina de amor, essa doutrina à luz, que é a doutrina dos espíritos, para nos reabastecer de conhecimento, de confiança, de entendimento, para tocar a nossa vida fazendo as nossas modificações, as nossas reformas. É uma casa que nos acolhe a qualquer dia. E muitos de nós viemos aqui para olhar o outro, como é que está, que faltou, que não veio, que falou alto, falou baixo. Não é esse o papel da casa espírita. E se assim acontecer, não importa. Eu fui acolhida, eu estou bem, então deixa eu fazer o meu papel. Um dia o outro também vai fazer. Vai chegar onde eu já cheguei, eu vou chegar onde o outro já chegou.
Isso aqui não é uma empresa onde as pessoas ocupam cargos. Isso aqui é um templo de oração, é uma oficina de trabalho, é um hospital, como a gente aprende lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então vamos ver onde é que nós estamos nos colocando. Estamos ainda no hospital? A maioria de nós estamos. Porque todos nós somos doentes. Todos nós estamos na infância espiritual, precisando desse primeiro tratamento, que é esse acolhimento, esse aconchego, essa medicina do passe, essa medicina da água fluidificada, esse ouvido que tem uma escuta fina para ouvir as nossas problemáticas, nos entender, nos aceitar como somos. E depois a gente se matricula lá na escola e começa a estudar, como todos aqui, acho que sem exceção, está todo mundo aí no curso. Lá é terrível, né? Consegue juntar esse povo todo aqui no básico e alguns outros no Livro dos Espíritos. E a gente começa a entender essa mecânica da vida. O papel de Jesus na nossa vida, o que nós representamos para Ele. E depois aí a gente vai para a oficina de trabalho. Aí a gente quer trabalho, né? Tem tanto trabalho numa casa espírita, desde o mais simples ao mais específico, vamos dizer, superior. E aí a gente vai, e em cada etapa dessa, vamos sempre lembrar do Cristo, dizendo, alguém me tocou. Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos tocando no Cristo. E Ele vai nos acompanhar na hora que nós estamos lá no hospital, na hora que nós estamos na oficina de trabalho. Ele vai estar conosco. Então hoje, meus amigos, eu não estou fazendo palestra, já disse. Sempre digo, não sou palestrante. Eu sou alguém que gosta tanto da doutrina espírita, principalmente o Evangelho de Jesus, que está falando para vocês. Mas estou falando de coisas que já aconteceu comigo e que está acontecendo. Porque quem fala é o primeiro que ouve. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Então quando a gente vem falar, a gente já tem que estar consciente do que está falando. E não adianta sair daqui, eu pego minha condição, vou para casa, chuto o cachorro, xingo o padeiro, chego em casa atacando todo mundo. Não é por aí. Porque é aquilo que eu disse. Não enganamos a Deus, não enganamos a Jesus. Podemos enganar a todo mundo, botar uma capa de boa moça e enganar todo mundo. Mas eles sabem, até se vamos fazer ou não, principalmente quando fazemos. Então nós temos que ouvir tudo isso, pegar os livros, reforçar isso tudo e ir passo a passo fazendo a nossa reforma. Devagarzinho. Hoje eu mudei um pouquinho, já estou falando mais manso, já me irrito menos, já estou estudando mais, já estou trabalhando mais. E a nossa vida material, consequentemente, vai se arrumando também. Porque ninguém está levando uma boa vida hoje. Está tremendamente difícil. Quem está no mercado de trabalho está com dificuldade, quem está fora dele está com dificuldade. A vida de um modo geral, mas Jesus não disse que seria fácil. E se não houvesse esses apertões, essa torcida que é com a gente fica na inércia, na zona de conforto. É preciso que haja tudo isso para que a gente se mova, para que a gente vá à luta. É por isso que Deus permite que aconteça. Você acha que Deus, sendo Deus de amor, Pai de todos nós, permitiria que nós estivéssemos passando por situações tão difíceis simplesmente porque merecemos passar? Não, a gente pode trocar o merecimento por necessidade. Nós precisamos passar por tudo isso para entendermos que temos que sair da zona de conforto, ir à luta e fazer diferente. Tá? Então, era o que eu tinha para dizer na tarde de hoje. Falar de Jesus é sempre uma emoção, tem hora que a gente até perde as palavras, porque vai mexendo interiormente com a gente. Então, que cada um de nós possa chegar em casa, esquecer que foi a Maria que esteve aqui, que a Maria não sabe nada. Maria talvez saiba menos do que vocês que estão me ouvindo. Mas alguém que veio relembrar essas coisas para que a gente dê continuidade. E com certeza, a nossa vida como um todo, com os nossos amores, na nossa casa espírita, em qualquer local onde estejamos, que possamos ser igual. Que possamos estar contrito em Deus, sob a égide de Jesus Cristo,
sentindo o abraço fraterno, sentindo o olhar dele que nos chama, aquele sorriso de amor que Jesus nos dedica. Que coisa boa. Que a gente pegue isso tudo, copie e passe adiante. Muita paz para todos e até um outro dia.